Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos. Olha, essa história foi uma confusão só, né? Eu não chamaria de atrapalhada do Congresso, porque eu acho que a atitude do Senado foi proposital. E aí a gente pode analisar essa questão sobre dois aspectos. Uma, a atuação do governo, a velha história da relação com o Congresso, e outra, a situação de servidores, a situação funcional, né, de servidores públicos. Com relação ao governo, aí a gente teve, olha, contando ponto a favor da atrapalhada, né, e contra a decisão mais adequada que acabou sendo tomada pela Câmara. Primeiro, você tem a dubiedade do presidente Jair Bolsonaro com relação a essa questão da contenção de gastos, né? Mesmo nessa questão do reajuste, lá atrás ele teve de ser convencido pelo ministro da Economia de que não deveria abrir exceções nessa obrigatoriedade de congelamento de reajustes de funcionários por 1 ano e meio, até o final de 2021. Então, quer dizer, essa dubiedade deixa aí uma margem para até mesmo aliados agirem da maneira como considerem mais conveniente, eleitoralmente conveniente para eles, né? A desorganização, eu nunca vi, quer dizer, o governo ficou surpreso, foi pego de surpresa com a votação do Senado. Ora, um governo não pode se surpreender com uma situação num plenário, num colégio de 81 senadores. Isso quer dizer que o governo não tem o menor controle sobre o que acontece no Senado, né? Uma boa articulação, ela não se faz só de troca-troca, de toma lá da cá. Ela também implica um acompanhamento adequado e estreito do que acontece. Em governos anteriores, governos mais competentes nessa questão de articulação com o Congresso, a gente tinha até pessoas especializadas em gerar o articulador, em prever placares, faziam contas e sabiam perfeitamente, às vezes erravam até por pouco, qual seria o resultado dessa ou daquela votação, porque faziam um acompanhamento estreito, e isso o governo não fez nessa questão e não faz, né? Não se interessa por ter uma boa articulação. Resultado, acabou o presidente da República vendo o quanto ele precisa de Rodrigo Maia. Isso pode ter repercussão na eleição, nessa questão do que o Davi Alcolumbre está tentando se viabilizar para a reeleição e poderia entrar o Rodrigo Maia nessa brecha, o quanto precisa de uma pessoa competente como Rodrigo Maia ou um similar, né? Aquele que era o candidato, não sei se ainda é, predileto para a presidência da Câmara, predileto do Palácio do Planalto, Arthur Lira, só fez naquela votação do Fundeb uma enorme confusão e acabou derrotado, né? Então, essa situação é toda desarticulada, é toda confusa e resulta em derrota e num grave risco. O segundo ponto, que claro que tem justiça aí nessa decisão da Câmara, primeiro no veto, né, aconselhado pelo Ministério da Justiça e depois mantido pela Câmara, porque a situação dos servidores, ora, ela é em relação ao trabalhador da iniciativa privada absolutamente privilegiada, já é normalmente, tem levantamentos que mostram que servidor público, na média, ganha o dobro, quase o dobro, 80% do trabalhador na mesma função na iniciativa privada. E nessa pandemia ainda mais, porque enquanto as pessoas na iniciativa privada perderam o emprego, perderam parte do salário, com o servidor não se mexeu. Além de ser protegido pela estabilidade, quer dizer, está ali seguro no emprego, ele teve todas as vantagens de o seu salário integral, o seu emprego mantido, com pandemia, sem pandemia. Então, é uma situação absolutamente distorcida que aí nos levaria para uma outra conversa, que nós não vamos nos alongar aqui, que é, obviamente, a reforma administrativa. Pois é. Dora, são características desse governo.
E o nosso segundo tema é a produção do dossiê do governo sobre os antifascistas e a decisão do Supremo Tribunal Federal. A impressão que dá é que o governo se virou para esse lado, né, mais ideológico. A nova política ela passa por isso, por dar atenção a essa ideologia e por quem faz oposição ao governo, do que se virar para o lado do Congresso e dialogar. Queria que você falasse também sobre essa decisão do STF a respeito do dossiê, Dora. Bom, antes só corroborar essa sua avaliação, essa sua análise de que a opção preferencial, pelo menos inicialmente do governo, foi por fazer uma guerra ideológica, achando que dava para levar governo assim. O governo está vendo que não dá para ser desse jeito, né? É preciso trabalhar concretamente nas questões reais. Sobre o dossiê, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ela tem uma repercussão, uma importância bastante maior, não sobre esse dossiê específico, né? Porque esse aí já estava fadado ao arquivamento, né? Mesmo, porque uma vez descoberto, ficou impossível o governo levar adiante essa história. Mas essa decisão, ela tem repercussão numa atitude geral, uma sinalização para o futuro. O que o Supremo Tribunal Federal diz? Não passarão tentativas de se usar a estrutura do Estado para espionar opinião dos cidadãos. Isto é proibido, isto é vetado por lei. Então, isso é que ficou assentado e muito bem assentado. Foi ótima essa oportunidade até que o governo criou para que logo ficasse estabelecida essa regra muito clara, né? Um outro aspecto dessa decisão é como o ministro da Justiça, André Mendonça, se saiu bem, hein? Diante dos... Pois é, Dora. Não é, menina? Isso me chamou a atenção também, mas aí eu pensei o seguinte... Pode vir a ser coleguinha, né? Ninguém quer ficar mal com a pessoa que pode chegar mais perto, não é não? Não, pois é, isso aí, eu não sei, de repente esse André Mendonça é um gênio do jurídico, do mundo jurídico, que a gente não sabe, e aí os ministros todos sabem disso, então resolveram aliviar para o lado dele, mas fica a impressão mesmo que isso é um sinal de que ele seria bastante bem aceito, e você vê que não foi algo isolado, quer dizer, teve ali uma atitude mais acentuada, não vou dizer exagerada, né? Porque a gente não fala dessa maneira, efusiva. Né? Efusiva do ministro Dias Toffoli, fazendo elogios fantásticos. Ninguém perguntou para ele se o André Mendonça era bom, se não era bom, se era baixo, se era gordo, se era magro, nada. Ele já saiu dizendo que é uma beleza. Mas os outros ali, quando não aceitaram o pedido da ação, né? Que era abertura de inquérito para se ver aí como é que diabo foi isso, né? Qual é a motivação? Isso foi recusado. Isso se sai bem o ministro, porque ele estaria aí numa dificuldade. O que se tem sobre investigação é só a abertura de uma, eu não sei se é inquérito ou sindicância que chama, interna lá no início, né? Quando responsável pela área, que teria elaborado o tal do dossiê, e também abriu uma investigação interna. A investigação interna, a gente sabe exatamente onde é que vai dar, né? Lugar nenhum, em geral, né? Então, fiquei também pasma de ver como esse André Mendonça é bem visto no Supremo. O Augusto Aras deve estar um pouco preocupado com a concorrência, porque ele também tentou ali, porque quando ele abraçou a tese do governo, que foi derrotada, de que tudo bem, tem nada, problema nenhum, fez mal a ninguém, né? Não tem, pode fazer isso, que não, né? Então, me pareceu ali, pode até não ser, gente, posso estar com uma avaliação injusta, mas fica parecendo ali uma corrida para ver quem agrada mais, né, desses pretensos candidatos a uma vaga no Supremo. Fica feio isso, mas de qualquer forma, se a gente colocar isso dessa moldura vulgar até, né, dessa disputa,
Quem saiu ganhando foi o André Mendonça, sem dúvida alguma. Dora, para a gente finalizar, essa nova fase do Bolsonaro, um pouco menos virulento nas palavras, mesmo com a história da máscara dessa semana, essa bobagem que ele falou, que o Brasil está indo muito bem, que evidentemente não é uma realidade, mas já está dando algum tipo de fruto, seja nessa relação com o Congresso, seja nessa relação com o Supremo, ou seja, essa tentativa de baixar um pouco o fogo e tentar fazer política, que muitos acabam demonizando, né? Mas é o que se faz para tentar chegar a um senso, se não perfeito, mas mais próximo do ideal? Olha, depende do que você entende como fruto, né? Se for a questão do ar mais respirável, certamente isso rende muitos frutos. Na questão da popularidade, eu acho que um determinado extrato da população que não foi atingida positivamente, né, pelo auxílio emergencial, eu acho que isso contou, porque fica um negócio mais de acordo, mais civilizado. Agora, do ponto de vista das instituições de Congresso e Supremo, claro que as relações ficam melhores, né? Ficam num patamar mais normal. Mas do ponto de vista do resultado, não basta o presidente se comportar como uma pessoa mais civilizada para que o Supremo, por exemplo, tome decisões favoráveis ou que o Congresso aprove tudo que o governo quer. Isso depende de várias coisas. Na justiça, do governo não se confrontar com a lei, e no Congresso, do governo saber se organizar para conseguir fazer e convencer os congressistas de que as suas propostas devem ser aprovadas. É isso. Então, não basta ficar bonitinho, educadinho mais ou menos, né? Mas, enfim, educadinho, assim, não tão deseducadinho, né? Para fazer com que as coisas andem. A realidade é mais complexa do que essa, né? Precisa de eficácia, precisa de aptidão, precisa de várias coisas que andam faltando. Mas isso não quer dizer que elas não podem, que não possa haver um aprendizado. Muito bem. Tem mais alguma coisa, Carlinhos? A gente pode conversar com a Dora na semana que vem, na quarta-feira que vem. Semana que vem, quarta-feira que vem, eu espero que, falando de coisa boa, né, Dora, de, sei lá, descoberta de vacina e aí problemas logísticos para vacinar todo mundo, não sei, alguma coisa mais positiva. Esse problema vai ser ótimo, inclusive, né? Nossa, estamos com problema, temos a vacina, mas, nossa, precisa ver como esse aí é bom. Essa seria a boa notícia. Fila, Dora, um grande beijo para você, até semana que vem. Valeu, Dora, bom fim de semana. Bom fim de semana e até quarta que vem. Para nós.